pessoal, eu sou a Cris, sejam bem-vindos ao nosso canal. A gente vai começar agora uma nova entrevista aqui com a nossa profissional da área de vendas, Daniela Eli. Né? Seja bem-vinda, Daniela. Para quem não sabe, a Daniela já foi minha sócia, a gente já trabalhou muito tempo juntas, trabalhamos antes também na RBS, com vendas, então a gente está, né, há bastante tempo nessa trajetória. E eu queria perguntar, né, eu queria apresentar elas para vocês e a gente conversar um pouquinho e conhecer, né, o trabalho da Daniela, e que eu conheço por Dani, né, Dani? Isso. E me diz um pouco como começou e o que te motivou a começar a trabalhar com expansão de empresas, a aumentar aumento de vendas. Explica um pouquinho como é que foi. Cris, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Eu sempre acreditei que crescimento não é acaso, crescimento é estratégia. Então, ao longo da minha trajetória, eu trabalhei em grandes grupos de comunicação, em empresas de tecnologia, empresas do setor óleo e gás. E nessas empresas eu pude perceber o impacto que um time comercial bem treinado e processos comerciais otimizados podem dar no resultado das empresas. E a partir daí eu decidi, né, que eu deveria compartilhar esses conhecimentos e experiências para ajudar outras empresas a melhorarem seus resultados e expandirem suas vendas. E eu preparei aqui um roteiro, né, de perguntas para a gente. E para ti, assim, qual seria o ponto inicial de qualquer mentoria ou curso que se propõe a ajudar empresas a crescer? Bom, o primeiro ponto é entender que a estratégia vem de um time comercial bem formado, né, e bem treinado, e que é preciso fazer um diagnóstico inicial bem feito, né? Se a empresa tentar qualquer outra estratégia sem olhar, sem fazer um diagnóstico do seu cliente, do mercado que atua, qualquer tentativa será mera tentativa e erro. Não vamos ter acerto se a gente não olhar para aquele mercado específico que a empresa atua. Interessante. E para você, assim, muitos empresários subestimam essa etapa de diagnóstico empresarial? Com certeza. Eles querem resultados muito rápidos e eles querem implantar estratégias avançadas desde o começo. Mas acontece que sem esse diagnóstico inicial, sem essa precisão inicial do estudo do mercado daquele cliente, qualquer estratégia será em vão ou será muito esforço, muito investimento com pouco resultado. E, Daniela, fala bastante sobre estratégia de vendas, de alto impacto. Qual é o segredo para estruturar uma estratégia de vendas que realmente funcione? É preciso, primeiro, que a equipe comercial esteja bem treinada e direcionada para o foco certo. Não adianta nada boas intenções, né? Então, o objetivo do meu curso e também da minha mentoria é transformar boas intenções em resultados reais. Porque a venda é um resultado de diversas variáveis. E a principal delas, além de técnicas bem empregadas, é uma equipe comercial bem treinada, sabendo vender da maneira correta para o cliente certo. Então, agora tu falou um pouco do teu curso, né? Me conta um pouco sobre o teu curso, assim, como é que ele aborda essas estratégias de maneira prática para a gente, assim, porque até para o pessoal entender um pouco. No meu curso, eu explico como fazer um bom pipeline de vendas, né? Como é que funciona o funil de vendas, quais são as etapas, como extrair valor de cada etapa, como poder melhorar as negociações. Eu ensino as estratégias, as metodologias para buscar as formas de crescimento das empresas. Como eu, na minha trajetória profissional, eu criei uma metodologia própria para saber, né, comprovar
Metodologia que eu testei e já comprovei em diversas empresas para crescer esse faturamento e crescer a receita da empresa, eu ensino como as pessoas, os empresários, aplicarem essas mesmas técnicas para obterem resultados. Um tema essencial que você aborda é a superação de objeções, né? Então, queria que tu explicasse um pouquinho. E qual a tua visão sobre essa etapa nas vendas? As objeções que ocorrem naturalmente durante as vendas são uma oportunidade, na verdade, das empresas venderem mais, né? O cliente, os vendedores, o time comercial, ele precisa estar preparado para superar essas objeções. Então, na verdade, cada objeção é uma forma de superar a expectativa do cliente e mostrar como realmente a sua solução pode curar aquela dor do cliente, pode solucionar aquela dificuldade. Então, no meu curso, na minha mentoria, eu ensino técnicas para contornar essas objeções de maneira muito natural. E eu também ensino técnicas de persuasão para conseguir levar o cliente para o fechamento da venda. E você acredita que a negociação também é um ponto de fraqueza para muitas empresas? Ah, com certeza. Os empresários se sentem muito inseguros ao negociar. Mas justamente com as técnicas que eu ensino, eles vão ganhando confiança para conseguir fazer um fechamento melhor das suas vendas, porque a confiança é uma das bases das vendas. Você não consegue vender nenhum produto ou serviço se você não confiar e não acreditar nele. Então, à medida que eles vão aprendendo técnicas que eu ensino na minha mentoria, no meu curso, eles vão ganhando essa confiança necessária para conseguir fazer mais fechamentos, mais vendas e conquistar mais clientes. Na tua experiência, Dani, quais ferramentas que tu acha indispensável para escalar as vendas de um negócio? Primeira ferramenta que eu acho fundamental é ter um CRM. O CRM vai poder acompanhar todas as negociações de vendas e os clientes, como é que estão, fazer o acompanhamento das vendas ao longo da jornada, desde o início do primeiro contato até o fechamento de vendas e o pós-vendas. Automações de marketing também são fundamentais, né? Envio de e-mail marketing, envio de SMS para o cliente, WhatsApp, algumas ferramentas que encurtam o tempo e facilitam o processo de vendas também são fundamentais. E por último, você precisa ter um dashboard com métricas para acompanhar o resultado das suas vendas ao longo do mês. Você precisa ter metas claras e fazer esse acompanhamento do decorrer do mês para ver quanto que está o atingimento das metas da sua equipe, se você vai chegar no final do mês com aquele resultado que você espera. E tu ensina a fazer essas ferramentas? Como é que funciona o teu curso, assim? Ou tu ensina a analisar uma ferramenta boa? Como é que... Eu indico as ferramentas, eu não indico uma marca específica, porque depende de cada empresa, de cada necessidade, do tamanho da empresa para escolher, mas eu sempre reforço que a ferramenta de CRM é indispensável. Somente com o CRM que você vai poder fazer o processo comercial de gestão das vendas bem feito. Sem um CRM, pode ter certeza que muitas oportunidades vão ser perdidas. Porque acontece aquele lead que entrou em contato e eu nunca mais falei. Porque acontece aquela negociação que eu estava no meio e esqueci. E eu vou lembrar 2 meses depois o lead já esfriou, já não tem mais nem quem é ele, já entrou mais 300 nomes aqui. Então, assim, a ferramenta de CRM, ela vai te ajudar a melhorar todo esse processo de gestão. Eu costumo dizer que um time comercial sem CRM é como um time de futebol sem treinador. Não tem como sobreviver. Certo. Perfeito. É bem isso, né, Dani? A gente sabe que hoje em dia, famoso funil de vendas, se a pessoa não sabe nem quem que está entrando, quem que está saindo, né? O que é o negócio da pessoa, né? Ela já nem sabe o que aí me digam, às vezes, né, perguntam sobre se está dando certo os processos de marketing, mas nem sabe quem está entrando, né? É um famoso... É aquela pergunta assim, quantos leads estão entrando por mês? Não sei. E desses quanto você faz de vendas? Quanto você converte? Também não sei. Ou seja, é muito importante, sim, medir a eficiência e eficácia das ações de marketing e das conversões de venda. E sem um CRM, isso fica
torna-se impossível. E existe uma ferramenta que você considera essencial, assim, de todas essas que tu tinha falado? Tem alguma que tu acredita ser para a gente alcançar uma alta performance? É o que eu acabei de dizer. Eu acho que eu antecedi a tua pergunta aí. Eu falei que com o CRM é fundamental. Sem CRM não tem como um negócio prosperar. Isso eu acho uma das ferramentas que, não importa o tamanho da sua empresa, você já tem que começar a ter uma ferramenta de CRM. Não importa se você é uma empresa, você está prospectando clientes, você precisa organizar com quem você está falando e como é que está o andamento das negociações, né? O CRM, ele na verdade, além de facilitar os recursos da empresa, o cliente se sente muito valorizado quando numa próxima conversa tu lembra exatamente o que ele precisa e o que vocês conversaram na última vez. Bom, tinha falado de ferramentas, né? Agora falando um pouco de equipe, né? Que vão ser as pessoas que vão operar essas ferramentas todas, né? Qual o impacto de uma equipe bem treinada para ter esse resultado que a gente tanto espera? Olha, eu estou para te dizer que o resultado de qualquer empresa é feito pelas pessoas. Então, se você quer realmente alavancar a sua empresa, se você realmente quer fazer a sua empresa crescer, uma equipe bem treinada é fundamental. Esse investimento em treinamento, ele é parte essencial do trabalho de expansão da sua empresa. Porque sem isso, a sua empresa no máximo vai estagnar ou crescer muito lentamente. Porque o que faz diferença no seu resultado é uma equipe direcionada para o cliente certo, bem treinada e motivada. É isso que faz a diferença no dia a dia e, no final das contas, é isso que faz ter mais clientes fechando negócios com você ou com a sua empresa, com o seu negócio. Ótimo. E a gente está falando dos teus cursos, né? E da mentoria, Dani, como que tu aborda esse treinamento de equipes? Eu geralmente treino a equipe de maneira personalizada, né? De acordo com as necessidades de cada cliente. Todas as minhas mentorias, elas são feitas com foco na solução do meu cliente. É preciso, como eu falei, estudar o cliente, o mercado, quais as motivações de compra, quais são as dores daquele cliente, as dificuldades, o que motiva eles a comprar aquela solução. Seja ela um produto ou um serviço, é preciso esse entendimento. Então, quando eu faço o treinamento da equipe de vendas, ele é bem focado tanto na solução que aquela empresa está oferecendo, como na própria deficiências que aparece dentro da equipe. Às vezes, a equipe precisa treinar mais técnicas de negociação, às vezes precisa ajustar a forma com que ela apresenta a solução, às vezes ela precisa de mais autoconfiança. Então, os treinamentos são feitos de maneira personalizada, mas sempre usando técnicas e ferramentas que já estão comprovadas, que eu já testei e já deram resultado. Daniela, assim, muitos empresários hoje, no dia a dia, acabam sempre se preocupando sempre em buscar novos clientes e subestimam totalmente a parte de retenção de clientes, né? Como que tu lida com esse processo e o pós-venda, né? O que tu nos traz, assim, com relação a essa questão? Olha, Cris, eu vejo que esse é um grande erro das empresas que eu atuo. Negligenciar a importância de um pós-vendas bem feito. Geralmente, um cliente se frustra demais se ele compra um produto ou serviço de ti e na hora que ele vai consumir, ele não é atendido de acordo com o processo de vendas, não está alinhado o discurso comercial com a entrega que ele tem. E isso, quando se fala de software ou ferramentas, pode acontecer ainda mais. O cliente pode não saber como usar a ferramenta, pode acontecer uma série de frustrações no processo. Então, por exemplo, se a empresa está vendendo um serviço,
essa parte do onboarding, de vem cá, cliente, eu vou te ensinar como é que usa o meu serviço, como é que usa o meu produto, é fundamental e é responsabilidade da empresa. Muitas empresas ficam esperando que o cliente entre em contato para usar a solução. Mas o que acontece é que, se o cliente não usar a tua solução, ele vai ficar extremamente frustrado e não vai ser um cliente que vai recomprar ou que vai renovar aquele contrato. Então, eu geralmente, na minha mentoria, eu sempre ajusto o processo de pós-vendas para que a experiência do cliente continue sendo uma experiência ótima e surpreendente. Porque vendas é estratégico, sim, para o crescimento das vendas, do faturamento das empresas. Mas reter o cliente é fundamental para a perpetuidade do negócio, para que o negócio se consolide. Clientes bem satisfeitos, enfim, vão recomendar a sua empresa, seu produto, e você vai vender ainda mais. Clientes insatisfeitos vão levar a sua empresa, inclusive, à falência, porque vão falar mal dela. Então, tem que sempre cuidar do pós-venda como um fator fundamental, essencial para o sucesso. Dani, eu pesquisei um pouco sobre essas mentorias, sobre os teus canais e percebi assim que tu compara bastante vendas com o processo de sedução. Conta um pouco pra gente, né? Eu quero entender sobre essa analogia, né? Explica o que tem uma coisa a ver com a outra. Sim, eu adoro essa analogia. É a minha preferida, Cris. Porque as vendas, na verdade, além de ser uma arte, é um processo de sedução, né? Para eu vender algo para alguém, eu preciso despertar o interesse dela. Despertar o interesse. E na sedução também é usado essa questão de despertar o interesse, de, por exemplo, usar o mistério. Tem tudo isso que pode ser usado numa venda, né? Não se trata de vender um produto ou serviço, se trata de a pessoa se imaginar com aquela solução e querer e desejar ela. Então, é um jogo de despertar o interesse que eu gosto muito, porque, na verdade, a venda, quando você encara ela dessa forma, você entende que o principal numa venda não é você vender, mas você ser comprado. Bárbaro, hein? Gostei. Gostou? Gostei. Interessante. Então, e você costuma dizer que vendas é um processo emocional. Por que tu acredita nisso? Porque por mais que quando a gente compre alguma coisa, a gente consuma alguma coisa, a gente costume justificar essa compra por razões lógicas. Eu comprei tal roupa, eu comprei tal óculos, eu comprei tal relógio porque eu estava precisando. Na verdade, por trás desse todo esse raciocínio lógico, existe uma emoção. Uma emoção. Eu estou comprando porque está curando eu estou me sentindo mais feliz, mais satisfeita. O medo tem a ver, desculpa, a decisão de compra tem a ver ou com medos ou com ambição. Ou eu vou curar um medo, né? Eu tenho um receio que algo aconteça e por isso eu vou tomar uma decisão de compra, ou eu tenho uma ambição, eu tenho um desejo por ter aquele produto, aquele serviço, e isso vai influenciar a minha decisão de compra. Então, isso está ligado à emoção. Não tem como uma venda ser puramente racional. Vender não é apenas convencer, é conectar. Conectar o cliente e o vendedor. O cliente é a sua empresa e é o seu produto ou serviço. Então, para ter sucesso em vendas, é preciso um processo comercial bem claro, estruturado, uma equipe bem capacitada para estar sempre à frente do negócio. Dani, tu fala muito sobre estratégia e venda de alto impacto. Qual o segredo para estruturar isso tudo e a estratégia de venda que realmente funcione? O segredo está num processo comercial bem estruturado e uma equipe de vendas capacitada. E eu costumo dizer que vender não é apenas convencer, é conectar. Conectar o cliente ao seu produto ou ao seu serviço. Então, para você conseguir fazer um bom processo de vendas, você tem que mapear toda a jornada do cliente, conseguir estabelecer um ótimo processo comercial que esteja o mais robusto, menos sujeito a falhas possível, e capacitar o seu time para que ele esteja sempre à frente
sabendo o que ele precisa responder a cada dúvida ou questionamento do seu cliente. No meu curso, nos meus treinamentos, eu ensino o time comercial a usar técnicas e ferramentas que vão ajudar ele a atingir seu potencial máximo como vendedor, a conseguir extrair o resultado máximo de suas conversões, de suas vendas. Um dos vendedores que eu capacitei certa vez disse para mim: Dani, depois que eu tive teus treinamentos, eu virei outro vendedor. E eu perguntei: como assim? Me explica. Eu sou outro Augusto. Como que era o Augusto de antes e como é que era o Augusto de agora? Me explica qual é o efeito do meu treinamento em ti. E ele falou: eu me sinto um lobo, onde cada cliente agora é uma ovelhinha e eu tô louco de fome para devorar. E eu achei, ai, que ótimo, muito isso aí bom. Mesmo. O crescimento de uma empresa não vem de sorte, vem de decisões bem fundamentadas, vem de estratégias e diretrizes claras. Todo empreendedor ele precisa saber exatamente onde ele quer chegar e qual é o caminho que ele precisa trilhar para chegar onde ele quer, quais são as metas e quais são as iniciativas, projetos e ações que ele precisa tomar para chegar nos objetivos que ele se propõe. E agora, então, para a gente finalizar, né, qual o principal conselho que tu daria para um empresário para transformar seus resultados comerciais? Me diz assim, o que tu não pode ficar sem essa mensagem? Eu diria o seguinte: se você acredita no seu produto ou serviço, se ele tem demanda de mercado, se você já viu o quanto que ele é bom, confie no potencial de crescimento do seu negócio, porém, tenha a estratégia certa para crescer. Você precisa de profissionais orientando quais são as maneiras certas para crescer. Se você não sabe como fazer isso, o melhor investimento que você pode fazer é contratar, por exemplo, uma mentoria como a minha ou como de qualquer outro profissional, né? Hoje existe no mercado os CROs. Eu estava ouvindo um outro podcast outro dia do CROs, que existe muito nos Estados Unidos, que é a pessoa responsável pela geração de receita nas empresas. Eu me sinto um pouco essa figura. Eu sou uma geradora de receita, de novos negócios, de novas formas de faturamento, né? Então, é muito mais barato, às vezes não, né? Geralmente, quase sempre, é mais barato contratar uma mentoria especializada do que fazer uma contratação, por exemplo, de um diretor comercial com o mesmo tempo de experiência que eu tenho, mais de 25 anos. Então, acredite no no potencial do seu negócio, mas invista em quem pode te trazer o caminho para esse crescimento. Perfeito, então. Quero te agradecer por ter participado aqui com a gente, né? Eu, né, já tenho parceria aí contigo de muitos anos, conto também com as minhas mentorias aí, nossos madrugadões, sempre ligadas aí para me ajudar. E muito obrigada, te desejo muito sucesso nesse novo curso. Estou ansiosa pelo lançamento dele e que venham mais sucesso, mais conquistas para a tua trajetória. Da mesma forma, Cris. Eu te agradeço imensamente. É um prazer enorme, sempre foi um prazer enorme trabalhar contigo. Estou muito feliz de estar fazendo esse podcast aqui contigo. Então, eu só queria deixar a minha mensagem que a recíproca é verdadeira. E eu também te admiro como profissional, como essa pessoa também referência na área de expansão de negócios, mais focada em franquias, mas também visando o crescimento e faturamento das empresas. Te admiro demais como pessoa e profissional. Obrigada mesmo.